Alô, 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 alô. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, gravando diretamente do Uruguai às 2h52 da manhã. React da coletiva Thiago Carpini. Paulo desceu pra coletiva pra fazer pergunta e acho que vocês vão gostar da pergunta, tá? Já peço pra você apertar no gostei, manda pra galera, compartilhe. Vitória histórica do Vitória, afinal de contas a gente vence pela primeira vez na história da Sul-Americana um jogo internacional. Na Copa Comebol a gente ganhou em 97, mas na Sul-Americana é a primeira vez que a gente ganha. Tô falando baixinho aqui porque a galera já tá se recolhendo pra dormir, mas já peço pra você, aperte no gostei, mande pra galera, compartilhe. Provavelmente o áudio da coletiva vai ficar ainda mais alto do que o meu, pode ficar um pouco desnivelado, não vou editar esse vídeo, galera, só que a título de curiosidade eu prefiro deixar o áudio assim sem estourar do que aumentar demais para tentar deixar igual da coletiva e estourar, tá? Aperte no gostei, aperte também no inscrever-se no Canto Rubro Negro, que você ajuda demais o canto, fechou? E claro, lembrando para você mais uma vez que você pode comprar na GoCase, só que por algum motivo o banner não tá aparecendo, mas vai aparecer agora. Você pode comprar na GoCase usando o cupom GOLVITORIA. Aproveite e use o cupom de 10% de desconto, beleza? Vamos lá, vamos ver o que Titio Carpini tem a dizer após a nossa vitória. Vamos nessa? 1, 2, 3 e play na tela. Coletiva de imprensa, treinador Thiago Carpini após a vitória do Vitória por 1-0 contra o Cerro Largo. Carpini, boa noite. Um jogo, como sempre a gente vem falando, né? Um jogo no primeiro, um jogo no segundo, onde você consegue fazer as mudanças. Eu não sei se é a sua visão também, mas um time que, quando o time teve mais profundidade, que deu certo ali com o Mosquito, o resultado veio. É por aí essa mesma situação e o que essa vitória de hoje deu de conforto para trabalhar durante as próximas partidas, inclusive o que hoje pode influenciar para o Bavi. Bom, boa noite. Na verdade é justamente isso que você ressaltou, né? 2 tempos distintos, e esses 2 tempos distintos eles faziam parte da nossa estratégia, né? Às vezes a gente quer um Vitória o tempo todo atacando espaço com profundidades, e a ideia era ter um time no primeiro tempo que retesse mais a bola, que controlasse melhor o jogo, e no segundo tempo a gente aproveitasse um pouco mais as transições e profundidade, tendo em vista que quando você tem profundidade, você também propicia isso ao adversário. E o segundo tempo foi um jogo de trocação. Nós demos também campo para o adversário contra-atacar, e é um ponto positivo do adversário, foi dessa maneira que nós perdemos o jogo em Salvador. Então, na minha ideia, iniciar desde o primeiro minuto esse jogo de trocação é interessante para nós. De jogo de segunda bola, jogo de disputa, jogo de duelo, sendo que o Vitória é uma equipe que trabalha para ter o controle do jogo e ter a bola. E a ideia para o segundo tempo era justamente ser um pouco mais agressivo, caso esse controle não nos desse a superioridade no placar, como não aconteceu. Então, acho que funcionou bem o que era para acontecer em cada tempo, né, dentro das nossas limitações, dos erros, enfim, de coisas que a gente precisa seguir evoluindo e ajustando. Carpini, boa noite. Ele fala como se fosse estratégia, eu repito, talvez o volume esteja diferente, talvez a minha câmera e meu áudio não estejam sincronizados, mas enfim, o grande ponto aí é que não funcionou, né, porque a gente não fez um bom primeiro tempo, ele muda 3 no intervalo. Eu acredito sim que ele poderia buscar um jogo de mais profundidade e transição no segundo tempo, que é característica das equipes de Carpini, mas ele mudou 3, né? Ele não costuma mudar 3 no intervalo. Mas, de fato, eu entendo a ideia, mas acho que a gente no primeiro tempo não fez um bom jogo. Parabéns pela vitória e pelo seu aniversário no clube. O Vitória vence o Cerro Largo, se reabilita na Sul-Americana, e esse resultado ele gera um sentimento de esperança no torcedor quanto à classificação, né? Que além dos fatores positivos deste feito, eles trariam também mais jogos para uma competição que está, nesse momento, como você disse, em segundo plano. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Essa possível classificação, ela te anima ou te preocupa? Uma boa pergunta de Gabriel, tá? Boa. Tem os dois lados. Às vezes eu falo aquilo que o torcedor não quer ouvir, e nem é o que eu penso às vezes, mas eu preciso tirar um pouco o peso e a responsabilidade do meu grupo, mas eu preciso também entender que 2 competições nesse nível, né, de Sul-Americana, a dificuldade que é jogar aqui com esses adversários nessas condições, e o que é o Campeonato Brasileiro, que todos nós conhecemos bem, às vezes o nosso elenco, a gente precisa de alguns detalhes que tem em alguns momentos faltado um pouco.
Então a minha ideia, quando eu falo assim, eu não quero a Sul-Americana, é óbvio que eu quero. Eu sonho, eu não vendo esse sonho, mas internamente a gente tem isso aqui dentro. A gente sonha em ser campeão. É só que eu não posso aqui externalizar tudo o que eu penso, porque a gente vai ser cobrado por isso, né? Disse Carpini falando o que pensa. Ele tá certo, tá? Ele tem que blindar, fazer gestão de expectativa. Eu também acho que ele tá certo. Fábio que falou demais. E Que não significa que não pode acontecer, é claro que pode, mas ele tá fazendo gestão de expectativa para diminuir a pressão no grupo, ele tá certo. é muito mais fácil nós estarmos de novo numa competição da Sul-Americana, da Conmebol ano que vem, continuando, permanecendo na Série A do Brasileiro, do que eu disse isso na coletiva anterior. Priorizar uma competição como essa e de repente correr o risco de um rebaixamento e jogar uma Série B ano que vem, eu acho que acaba com todos os projetos de reconstrução do clube. Então eu tento ser um pouco precavido nas minhas colocações, mas é claro que eu quero brigar por todas elas. Nesse momento, é claro que eu estou feliz com a vitória, feliz de estarmos vivos de novo na competição, e eu acredito que por se tratar de mais um jogo só, que vale a classificação, e depois nós temos um recesso, e nós vamos entrar em mais uma semana aberta, depois do Clássico, para o jogo do Santos. Eu acho que dá para a gente fazer um esforço, uma força-tarefa e brigar bem nessas duas competições, e se a classificação acontecer, se for o propósito, se for da vontade de Deus que a gente chegue, a gente vai ser muito bem-vindo, amém? Mas a nossa prioridade, ela segue sendo a Série A. Eu acho que esse planejamento vai passar muito pela fase que a gente vai estar no Brasileiro, já que o jogo contra a Universidade Católica é dia 28, e se a Católica vai botar reserva ou não. Ou vocês acham que não, independente de qualquer contexto, a gente já tem que ter o planejamento definido? Deixa aí nos comentários, tá? Carpini, Paulo Roberto do Canto Rubro-Negro. Opa! Mais uma vez, parabéns. A gente está tentando conferir aqui, mas aparentemente a primeira vitória do Vitória fora de casa na Sul-Americana, um feito muito grande. E hoje a gente queria falar com você um pouco sobre a mudança do primeiro para o segundo tempo através Internacional foi das suas substituições. No primeiro tempo a gente viu o Vitória tentando até de forma um pouco exagerada cruzamentos do Ayrton Rato, até mesmo bem antes do terço final, onde a área não estava tão bem preenchida, fazendo muitos cruzamentos que foram interceptados. Na esquerda a gente viu até Osvaldo e Jamerson se encontrando um pouquinho mais, mas foram muitos cruzamentos cortados. E aí no segundo tempo a gente fala muito da capacidade individual, mas tivemos peças que entraram muito bem. Mosquito ganhando muitas no 1 contra 1, Eric associando de fora para dentro. Para mim, Mateuzinho foi outro jogador no segundo tempo, ajudou a fluir demais, foi um dos melhores. E o Vitória, que não estava conseguindo finalizar, criou várias oportunidades. Eu estava falando, hoje, além do gol ter sido a boa notícia, o gol não veio de qualquer jeito. Se o celular acredita, faz aquele gol na bola atravessada, seria o gol de uma bola do jogo. Não, o Vitória produziu para fazer o gol. Como você traz essas substituições e projetando também já o Bavi do próximo domingo? Ótima pergunta. Boa pergunta. O Mosquito, principalmente o Mosquito e o Eric, ele fez aquilo que a gente espera deles. Eles têm esse 1 para 1. Às vezes a gente sabe que falta um pouco do término da jogada, a gente cobra muito essa bola final do Mosquito, e ele também se cobra e busca melhorar nesse aspecto. O Mateuzinho, a minha briga diária com ele constante é justamente para ele ser o Mateus. Só isso que eu quero, que ele seja o Mateus. E nos últimos jogos ele sabe também, isso é natural, o atleta oscilar em alguns momentos pela sequência, são 35 jogos na temporada, tudo isso. Eu não falo mais nesse ponto para não parecer que isso seja um pretexto, uma justificativa por alguns erros, mas a gente espera do Mateus isso que ele entregou no segundo tempo. No primeiro tempo um pouco jogando fora das linhas, numa zona mais de conforto, onde ele não produz, onde ali qualquer atleta circula a bola, não precisa ser o Mateus, eu preciso do Mateus próximo da área. Ou seja, para fazer o que ele faz, tem um bocado. Mas é pra fazer o que só ele sabe, é só ele. Parece redundante, mas é isso que ele tá falando. Dos atacantes. Deixa eu até voltar pra não pausar o raciocínio, tá? Desculpa, vamos voltar. Me perdoe. Fora das linhas, numa zona mais de conforto, onde ele não produz, onde ali qualquer atleta circula a bola, não precisa ser o Mateus. Eu preciso do Mateus próximo da área, servindo os atacantes, fazendo as combinações da maneira que a gente trabalha, principalmente nessa segunda fase do jogo. Eu sei, como todos vocês sabem que acompanham o futebol Vitória, que o Osvaldo não vai me dar profundidade, mas o Osvaldo vai me dar uma referência dentro de campo, vai sustentar um pouco mais a bola, vai me dar essa vivência e essa maturidade que a gente precisava para controlar um pouco o início do jogo. E a opção também em começar com esse trio com o Rato era justamente para que os dois flutuassem de fora para dentro, a gente aumentasse a quantidade de atletas por dentro das linhas e controlasse o jogo sem tanta trocação como foi o segundo tempo. E a ideia do Janderson é pela
pela essa disposição que ele tem, por mais que ele não atravesse os seus melhores momentos aqui no Vitória, a gente sabe disso, mas é um atleta que a gente precisa dar carinho, informação e confia nele. E a outra opção que eu teria seria começar talvez com o Fábio de 9, só que eu sei também que o Fábio de 9 não é o Fábio que entrou no jogo passado jogando pelos lados, só que por faltar talvez no jogo de hoje a opção dessa referência, o Carlinhos vinha com desconforto no joelho, era dúvida pro jogo, hoje nós já perdemos o Raul, o Fabrício sentiu a posterior, vamos avaliar e ver se ele tem condições no final de semana, então tem todos esses aspectos que eu tenho que pensar. Ou seja, Carlinhos sentiu e poderia até não ir pro jogo, e Janderson não, e Cáceres talvez fora do Bavi, né? Cáceres e Fábio talvez fora do Bavi, meu Deus. Para montar o time e fazer um jogo tão difícil como é esse aqui no Uruguai. Então acho que foi pensado justamente isso, essas coisas que vocês veem, que o torcedor vê, que o Oswaldo não dá profundidade, que o Léo Pereira faz mais, que o Mosquito faz mais, que o Eric faz mais, eu sei, só que dentro da ideia do jogo a gente precisa, acho que ter as estratégias, e essa foi a minha ideia, se é certo ou errado eu não sei, hoje deu certo, amanhã pode ser que não, então a gente pensa sempre em cima de cada adversário. Faltou alguma coisa? Do Bavi. E o Bavi eu acho que até faltou a primeira também, Paulo, desculpa, né, em relação ao próximo jogo. Cara, não vale muita coisa. Claro que chegamos num bom momento, mas a gente sabe que o clássico são particularidades muito diferentes e é um jogo totalmente atípico e diferente de qualquer outra competição. Vale o bom momento, mas é um jogo que é tudo muito, muito igual, muito disputado e a gente espera competir bem. Carpinho, boa noite. Você acabou de citar o Mateuzinho, né, da mudança dele do primeiro para o segundo tempo. E aí me vem a pergunta a você. Foi você quem, no intervalo, pediu para ele fazer essa alteração? Foi uma posição do jogador jogar pelos lados do campo no primeiro tempo e no segundo tempo você chamou ele para jogar mais centralizado? E sobre a questão física, deu para perceber na sua estratégia de jogo, você já falou no início da coletiva, que entrega mais a bola no primeiro tempo para tentar, não sei se é o estilo de jogo do Rock Balboa, né, no boxe, onde você desgasta o adversário e no segundo tempo você usa as armas que você utilizou contra o Vasco, com o Fabrício, que entrou bem, e nesse jogo com o Mosquito, que entrou bem também. Então, essa parte de aproveitar a parte física faz parte da sua estratégia de jogo? Não, com certeza, foi o que eu falei, além de ter a questão física, tem essa questão da característica do que a gente vem implementando no Vitória desde a minha chegada, desse jogo um pouco mais apoiado, de tentar controlar o jogo, fazer toda essa circulação, né, como você falou, movimentar as linhas do adversário, é muito ruim jogar sem bola, desgasta muito, tem também a questão física, mas eu acreditava muito no jogo de hoje, justamente pelo que a gente viu do Defensa e Justiça, do Cerro em Salvador. Esse jogo de transição, de disputa, de segunda bola favorece muito o adversário e não a nós, até pelas características dos nossos atletas. Então foi pensando nas duas situações e também na questão física, porque a gente sabe que a gente está bem no limite ali, né? E a segunda foi... A gente sabe que tá bem no limite ali. E o Mateuzinho, na verdade, eu não coloco ele do lado. Eu dou liberdade para ele cair dos lados e voltar para dentro do campo. Em alguns momentos, quando ele demora um pouquinho para entrar no jogo, ele sai do lado ele acaba ficando. E é a zona de conforto que eu não quero que ele jogue. Então não é coisa minha. Justamente tinha o Rato e ele, o Matheus mais no corredor central e o Rato mais com o pé na linha. Em alguns momentos alternando isso, com a liberdade para eles alternarem dentro das movimentações. Quando a gente faz essa troca, que esse homem vem de dentro, o lateral dá profundidade para o atacante flutuar, não aconteceu a jogada do lado, nós fizemos a troca, movimentou a linha, é hora de voltar à posição, criar nossa mobilidade e a gente fazer outras ações do outro lado do campo. Então, não é para sair e ficar ali fora do jogo, ainda mais um jogador com a capacidade dele. Eu só pedi para ele estar mais dentro do campo, um pouco mais participativo, e como eu disse na pergunta anterior dele, ser o Matheus que a gente espera, um cara que pode... nos ajudar como hoje a vencer partidas e ele mesmo vencer jogos como já foi nessa temporada. É um jogador que a gente espera muito. Professor, boa noite. Eduardo Machado, da TV Vitória. Boas respostas até aqui, tá? Boas perguntas e boas respostas. Um jogo que exigiu já uma modificação muito cedo, né? A troca do Raul pelo Claudinho, por uma questão realmente do jogo. E uma modificação feita por uma necessidade e depois 3 feitas por opção já para o início do segundo tempo. Um jogo que teve
muitas modificações. Então eu queria saber o que é que foi planejado, o que havia sido planejado com os 11 iniciais e depois as coisas que tiveram que mudar, tanto por conta da perda de um atleta pela necessidade, que foi o Raul, quanto pela opção dos 3 novos atletas que entraram em campo. Bom, o Raul não estava nos planos, né? A ideia do Fabrício também já de cara para o segundo tempo também não, mas eu achei que naquele momento era o momento que a gente ia deixar o jogo mais aberto com o Mosquito e com o Eric. Eu precisava de um cara com a força do Fabrício que atacasse esse espaço da mesma maneira que ele fez pelo lado do campo, que ele fizesse de forma mais centralizada. Então isso foi já pensado e também entrando no aspecto físico. Hoje eu queria ter dado um pouco de jogo para o Baralhas, talvez, para o próprio Zé Marcos, que está voltando de lesão. Acho que era importante participar um pouco do jogo de hoje, caso o cenário fosse outro. Mas aí, precisando vencer a partida, já tendo que ter feito uma mexida o gol cedo no primeiro tempo por necessidade, eu não poderia, na última troca, dar jogo pro Baralhas e dar jogo pro Zé Marcos e não tentar ganhar o jogo. A gente ficou até um pouco mais exposto, o Mateuzinho quase como um segundo homem de meio junto com o Ronald, e a gente arriscou um pouco mais, né? Deu campo para o adversário, mas eu acho que o nosso volume ofensivo, né, e a nossa força física no final, em posição, buscando o gol, eu acho que isso valeu muito a luta, a entrega. A gente está encontrando um caminho ainda, a gente sabe que tem muitas coisas a evoluir, né? E eu falo muito isso, eu falei isso também na coletiva passada e eu volto a repetir. Nós estamos em maio, mês 5, até dia 21/12, dezembro, é um campeonato muito longo. Nós vamos oscilar de novo, todas as equipes oscilam mais de uma vez. E aí a gente não pode, na oscilação, achar que está tudo errado. Né? Então a gente tem que, desses momentos de dificuldade, a gente precisa sair melhor, porque quando nós entramos, para o próximo momento a gente está muito mais fortalecido e poder virar a chave mais rápido e voltar a vencer. Não sentir tanto em alguns momentos como nós sentimos nesse momento ruim que nós passamos, e agora a gente está começando a dar uma resposta melhor. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini, encerrada. Boa coletiva de Carpini, não vou nem... Eita! Entrou um vídeo automático aqui, do nada na TV Vitória de Carpini, celebrando um ano no Vitória. Mas é isso, meu povo, quero saber sua opinião, espero que o áudio tenha ficado bom, tamo junto, são 3 da manhã. Eu vou descansar, porque a gente acorda já umas 10 pra tomar café, conhecer o resto aqui da cidade e já volta hoje, porque sexta já que eu tenho conteúdo de Bavi, sábado já tem Bavi. Aparece agora a nossa transmissão, tá? Eu, Paulo, Gessan, equipe toda do canto, Vinícius também, diretamente da fonte, Bahia e Vitória. Tamo junto, vamos ganhar. Se inscreva no canto, a gente tá com algumas dificuldades aí, o YouTube não tá entregando pra todo mundo, mas enfim, vamos que vamos, vai dar bom. É nóis, um abraço, galera, valeu, tá? Um abraço, valeu, fui.